Um, dois. Agora? Agora sim, Agora né? foi, Luiz, agora foi. Beleza, vamos lá. Então, a ideia nossa, então, é apresentar um pouco sobre o uso dos dados aqui dentro da empresa que eu trabalho e como que o Tableau nos ajudou a mudar um pouco da cultura e quais os processos que a gente passou para fazer a implementação. Tá? Então, vai ser uma apresentação mais não tão técnica quanto as outras apresentações, mas eu acredito que a gente vai trazer alguns insights interessantes para quem está caminhando nessa jornada ou está passando por esse processo de implementação. Então, deixa eu passar aqui. Não passou o slide. Opa, agora foi. Então, meu nome é Luiz e atualmente sou coordenador de dados aqui da empresa Stara. Possuo formação em licenciatura da computação, MBA em gestão da TI, atualmente estou cursando mestrado em computação aplicada. Então, deixar meus contatos aí para caso alguém queira posteriormente entrar em contato. Então, a agenda hoje, eu preparei um pouco para a gente falar sobre a empresa, sobre a história da Stara, sobre o ramo de atuação, qual foi a linha de tempo que a gente passou até fazer a implementação do Tableau, os processos que a gente passou para fazer a escolha da ferramenta, alguns projetos e ações que a gente implementou dentro da empresa e falar um pouco também sobre a questão da mudança cultural na busca por sermos uma empresa data-driven. Então, a Stara, ela é uma empresa brasileira, né, que foi fundada em 1960 por imigrantes holandeses. Então, inicialmente, os holandeses chegaram em Olambra, São Paulo, e posteriormente eles migraram para o interior do estado do Rio Grande do Sul, então na cidade que atualmente está a empresa, na cidade de Não Me Toque, né? Então, ela é uma empresa que tem na sua essência a questão da tecnologia, a questão da inovação, né? Então, ela produz basicamente produtos voltados para o ramo agrícola, mas sempre com um viés voltado para a tecnologia, né? Então, hoje em dia, a gente não produz mais máquinas simplesmente mecânicas, né? Todas as máquinas que são produzidas hoje para a questão da agricultura, elas vêm com uma tecnologia muito grande embarcada, né? Então, desde a questão de sensores até a questão de conexão com a internet para envio de informações, como é o caso da telemetria. Então, nós possuímos hoje 3 unidades de fabricação no Brasil, uma unidade em Não Me Toque, onde estou localizado, uma unidade filial na cidade de Carazinho, né, também próximo aqui de Passo Fundo, né, as duas são próximas a Passo Fundo, para o pessoal se localizar um pouco, né, para saber mais ou menos aonde é, né, onde é que é a tal de Não Me Toque, né. E em Carazinho a gente produz basicamente a questão de fundidos, né, e nós temos uma unidade nova na cidade de Santa Rosa, recém-inaugurada, que também faz parte do nosso parque de produções. Então, e uma unidade de fabricação na Argentina, tá? Então, hoje a Stara, ela produz e exporta tecnologia e máquinas agrícolas para mais do que 35 países, além de todos os estados, então, do Rio Grande do Sul. Então, nós temos muito orgulho de ser uma empresa brasileira, né, 100% brasileira, que faz esse processo, e ela possui hoje uma grande tecnologia embarcada nas máquinas, e a nossa área de dados aqui dentro da empresa, ela vem se consolidando muito impulsionado por essa questão voltado para os dados que as máquinas nossas produzem, né? Então, a gente gera muitos dados e tem muito a necessidade de a gente explorar eles e gerar insights e gerar produtos melhores para os nossos clientes. Então, em linhas gerais, bem rapidamente, a Stara, para quem não conhece, né, acredito que a maioria não conheça, não tenha ouvido falar da empresa, né, então já consegue se localizar. Então, vou falar um pouco sobre como que foi o nosso processo de uso do Data Analytics e a parte de BI dentro da empresa. Então, em 2015, a gente implementou o SAP, né, e com o SAP a gente adquiriu uma ferramenta deles que era o SAP BI,
né, integrado com a plataforma de Data Warehouse do BW. Em 2019, 2020, a gente sentiu muito a necessidade de melhorar essa estrutura, porque nós tínhamos muita carência de informações ou de correlação entre as informações, o que a ferramenta atual não nos entregava, porque ela era muito fechada numa caixinha do SAP, então ela funcionava bem para relatórios estáticos ou relatórios relacionados então, ao processo do SAP, mas quando a gente precisava integrar um outro sistema, uma outra fonte de dados, ele não funcionava tão bem, eu não tinha esse tipo de integração. Então a empresa ela implementou o SAP e com essa ferramenta ela atendeu um bom tempo das suas necessidades, mas ali por volta de 2020, 2021, a gente percebeu que já não nos atendia. Então, a gente iniciou um projeto de análise de viabilidade, enfim, de qual ferramenta de mercado iria nos atender ou poderia nos atender de forma consolidada, seguindo três pontos principais, eram a mobilidade, a integridade dos dados e a descentralização da área da TI. Tá? Então, esses foram os principais pontos, além da questão da governança e segurança, que foram levados em conta para escolher a ferramenta. Tá? Então, ali foi um ponto muito importante que a gente definiu de forma corporativa qual a ferramenta de BI que seria responsável por atender todas as camadas do negócio. Existiam outras ferramentas já que entraram de forma não organizada, mas houve então uma padronização, né, que foi nesse ano de 2021. Aí então a gente começou então o processo de implementação da ferramenta, né, de implementar ela dentro da empresa, seguindo as boas práticas lá do blueprint do Tableau. Na época, em 2021, se eu não me engano, ainda não tinha sido adquirida pela Salesforce, foi logo na sequência. Isso também nos trouxe diversos ganhos, porque nós já tínhamos a ferramenta do Salesforce, então ela meio que se encaixou no nosso cenário, e aí a gente começou a consolidar essas práticas e implementar dentro da Stara. 2021, 22, a gente dobrou o número de licenças, 23 de novo e 24 de novo. Então, a cada ano a gente foi dobrando o número de licenças, porque novas áreas foram fazendo parte desse processo. E ainda existem muitas áreas por serem desbravadas. Hoje a Stara ela tem em torno de 4.000 funcionários diretos, espalhados por essas unidades que eu comentei antes, além de toda uma rede de concessionárias que não são ligadas diretamente, mas que, de alguma forma, recebem informações e utilizam a nossa ferramenta de CRM para fazer essa comunicação do B2B. Então, em 2023, uma coisa que marcou muito foi a questão da distribuição desse conceito. Então, a gente criou um programa de treinamentos internos para que a gente consiga cada vez mais acelerar essa distribuição. Tá? Então, como eu destaquei, alguns dos principais pontos que fizeram a gente tomar essa decisão e optar pelo Tableau lá em 2021 foi a questão da integridade da informação, né? Termos essa informação, uma fonte de verdade única para que sejam construídos os relatórios, os dados em tempo real, até coloquei entre aspas aí o tempo real, porque a gente sabe que o tempo real ele não existe de certa forma, mas um dado que esteja muito próximo ao que a área almeja ou que a área busca, né? Então, a questão de mobilidade, a questão de análises mais focadas na camada estratégica. Então, no momento que a gente dissemina esse conceito, a gente consegue focar mais também como TI nessa parte mais estratégica e organizar iniciativas que a gente consiga montar indicadores da empresa e não indicadores voltados para os silos de negócio. Ter um ambiente corporativo que permitisse descentralização da TI. Né? Então, até então, a gente tinha muito uma dependência da TI para desenvolvimento. Então, a gente precisava, para todos os tipos de relatórios, alterações, a gente tinha uma demanda gerada na TI, gerava um backlog, enfim, e ficava limitado àquilo. Então, a gente precisava encontrar uma ferramenta, que a gente encontrou no Tableau, que possibilitasse a gente descentralizar da TI e dar poder para as áreas de negócio. Dizer que as áreas de negócio são donas do dado
e elas são responsáveis também por desenvolver e criar indicadores dentro da empresa. Comentar um pouco sobre os projetos voltados mais para pessoas, né? Então, a gente entendeu que não era só ferramenta, não era só largar uma ferramenta ali sem explicar o porquê, sem explicar por que eles usavam uma outra ferramenta, agora eles precisam migrar para essa nova ferramenta. Então, a gente pensou em criar um programa também voltado para pessoas. Então, eu vou citar três grandes ações que a gente fez, né? Foram workshops com a camada de liderança. Então, isso foi logo lá no início. O primeiro que a gente fez com o João, inclusive ele vai fazer a última palestra da noite hoje. Na época, se não me engano, ele estava na Porto Belo, né? Então ele fez a gente fez um evento e falou sobre dados, né? A primeira vez que a gente falou sobre dados com toda a liderança da empresa, né? Então isso já movimentou e trouxe as pessoas para fazerem parte. E o segundo evento foi com o Jaime Miller, acho que a maioria conhece também, e ele também fez um evento voltado para essa questão da cultura de dados. Então, a gente esqueceu um pouco a questão da ferramenta, não focou em nada comercial, a gente queria mostrar para eles conceitos e como outras empresas estão evoluindo, utilizando ferramentas para conseguir melhorar as suas tomadas de decisões. Um evento que a gente faz anualmente é a questão do Tableau Day. Então, a gente faz ele com os usuários chaves, os usuários Explorer, que a gente chama. Esse evento a gente traz novidades, traz novas funcionalidades, apresenta, então a gente tira um dia do ano ali, traz todo mundo para uma sala e começa a compartilhar conhecimento, a fazer eles compartilharem também nesse evento, traz o pessoal da Tableau também para poder participar, e eles também contribuem com os desenvolvimentos que cada área está fazendo. Então, ali na foto é o primeiro evento, né? Então, número já bastante reduzido de pessoas, né? Do segundo evento eu não coloquei a foto, mas já é um número significativamente maior do que esse, né? E outro processo que a gente está fazendo voltado para pessoas é treinamento, né? Então, a gente procura sempre treinar as pessoas antes delas começarem a usar a ferramenta, para que elas não saiam desenvolvendo nada que não esteja no padrão, ou pelo menos a gente faz um acompanhamento. Então, a gente já treinou mais que 100 pessoas dentro desse processo no nosso programa. Então, ele tem alguns níveis, né? As pessoas vão passando por níveis de desenvolvimento. E a gente procura fazer sempre treinamento interno, né? Com a nossa própria equipe, treinando os colegas, treinando as outras pessoas da empresa, porque a gente consegue trazer mais exemplos práticos, exemplos que fazem sentido para aquela pessoa que está vindo de uma área de negócio, não sabe exatamente o que ela vai estar trazendo, trazendo esses exemplos práticos e não um treinamento de caixinha ou um treinamento externo, a gente vê que funcionou muito bem. Além do treinamento operacional, que toda pessoa que recebe uma licença hoje, ela recebe esse treinamento operacional, então que é funcionalidades básicas, login, automação, envio de e-mail, assinatura, a questão de visualização personalizada, todo o processo ela recebe um treinamento logo que ela inicia, tá? Outra iniciativa que eu gosto de trazer é a questão de nós criarmos a nossa comunidade de Tableau, tá? Então, lá no Blueprint ele fala bastante desse processo de criarmos uma comunidade interna, e a gente vê que esse processo da comunidade foi o que nos mantém hoje, ou mantém nossas áreas de dados, nas áreas de negócio, elas engajadas, tá? Então, a comunidade, ela dispara vários outros pequenos projetos, né? O principal deles está ali do lado a questão do catálogo de dados, tá? Então, esse processo do catálogo de dados vinculado à comunidade faz com que a gente consiga divulgar para as áreas de negócio quais fontes de dados a gente tem disponível, quando essa fonte atualiza, quem é o responsável. Então, o analista lá ele já tem um norte para seguir a partir daquilo, para entender se já tem algo desenvolvido, se uma área tem afinidade, se aquele dado, enfim, tem relação. Aí nós tivemos dois projetos voltados para dicas, né? Um é mais voltado para a questão de dicas quanto a processos de uso mesmo dos dados, como que eu
desenvolvo, como que eu conto uma história usando dados, o que eu posso fazer, o que é interessante, como que o meu leitor lê um dashboard, como que ele vai estar interpretando aquilo. Então, a gente disparou uma série de dicas que ficaram vinculadas à comunidade. Então, pessoas novas que entram na comunidade, elas já têm acesso a todo esse backlog de informações. E, em paralelo, a gente criou também os 50 dicas em 50 dias, que são vídeos curtos, onde a gente fala da ferramenta. Então, como que eu crio tal funcionalidade, como que eu desenvolvo tal gráfico, como que eu faço tal aplicação utilizando o Tableau em si. Também fica vinculado à comunidade e gera esse histórico para as pessoas que estão iniciando, ou até mesmo as pessoas que já estão rodando dentro do processo, e elas já conseguem entrar ali, como que faz tal coisa? Vai lá e já busca. Então, a gente não precisa estar treinando aquela pessoa, ou ela mesma vai ter uma base de dados interna para poder estar acompanhando. Tá? Outro projeto dentro da comunidade é o Tableau Destaque. Então, nós tivemos uma versão ano passado e uma versão esse ano. É como se fosse um hackathon, é uma competição, né? Onde a gente traz os usuários chaves, eles submetem um projeto, e esse projeto ele é avaliado pelos gestores, né? Pelos gestores de algumas áreas que a gente define, né? E esse projeto ele é avaliado, tem uma nota, e os vencedores, os melhores projetos a gente divulga, e esses caras recebem um prêmio, recebem alguma coisa como uma gratificação por aquele desenvolvimento, né? Então, as pessoas lá na área, elas desenvolvem ou um dashboard ou alguma automação de processos. Então, nós tivemos exemplos ali do pessoal que fez uma automação no processo. Uma análise de custos, por exemplo, que eles levavam 2 semanas, hoje eles têm o dado em 15 minutos. Né? Então, foi um dos projetos que ganhou no ano passado, que ficou entre os melhores, porque ele não entregou, de certa forma, um layout bonitinho, um ícone, um botãozinho, ou algo visual, mas ele automatizou um processo que antes as pessoas levavam muito tempo para fazer, e hoje ele fica muito mais rápido, né? Então, assim, nós temos N casos que, inclusive agora nós estamos em fase de inscrição do Tableau Destaque 2, né, da versão 2, aonde a gente procura sempre dar valor, enfim, para aquele desenvolvimento, e também os gestores ficam sabendo daquilo, gestores de outras áreas, interessante, lá Peças fez tal coisa, será que não caberia para nós também? Hoje eu tenho uma pessoa que fica lá gerando relatório, é perda de tempo, vamos colocar, rodar dentro do processo para que a gente automatize, né? Então, o Tableau Destaque também foi bem recebido. E por último, o Analytics News, que é a nossa revista semanal, onde a gente traz para dentro desse Analytics News pessoas que já tiveram algum sucesso, enfim, ali a gente trouxe, nesse caso ali, um vendedor, né, que é um dos vendedores, que foi um dos nossos primeiros projetos maiores, assim, né, que a gente levou os dados para a nossa camada de vendas. Então, esse vendedor explica como que era o dia dele antes e depois de utilizar o Tableau. Isso a gente dispara para toda a empresa ali, para uma grande parte da empresa, e eles leem isso e podem se inspirar nesse mesmo projeto para desenvolver alguma coisa interna. Então, nesse caso ali, o cara comentou, antes eu tinha uma série de planilhas, eu controlava, eu tinha que solicitar, eu ligava. Hoje não, eu acesso, o dado está pronto, e além dele estar pronto, ele já me entrega insights. Então eu tenho vendas, meta, oportunidade, case, tudo que tem relacionado ao CRM, que envolve a parte de vendas, ela está dentro desse processo. Então foi um feedback que ele nos deu, além de nós nos sentirmos valorizados por puxarmos esse projeto, a gente enxerga que realmente ele atingiu alguém, né? Então, é o que eu comento sempre com o pessoal, nada adianta eu desenvolver alguma coisa se eu não for medir se realmente aquilo lá foi efetivo, se trouxe algum resultado, né? Então, o Analytics News serve também como se fosse uma propaganda interna, né? A gente também faz isso, de certa forma, para também divulgar os nossos trabalhos, né? Aqui um pouco sobre arquitetura, não vou entrar muito no detalhe, até por questão do tempo mesmo, mas a gente também simplificou muito a nossa arquitetura utilizando as camadas do Tableau Prep e do Tableau Cloud, né? Então a gente conseguiu acelerar muito o nosso processo de implementação.
e integrar uma série de bases de dados que a gente tinha, independente se ela é on-premise ou se ela é na nuvem. Então, ele deu para nós essa mobilidade. Outra coisa que eu comento muito sobre a arquitetura com a nossa equipe aqui é a questão assim, se eu esperar ter uma arquitetura perfeita, eu vou ficar esperando sempre, tá? Então a gente procurou adaptar as tecnologias que a gente tinha com o orçamento que a gente tinha para criar uma arquitetura. Então, o mais simples e robusta possível, né? E que a gente consiga escalar os nossos usos. Mas se eu ficar esperando a ferramenta perfeita, a gente entende que não vai sair, né, nenhum tipo de projeto. Aqui um pouco sobre as ferramentas que a gente usa, tá? Então, nós usamos hoje nós temos na nuvem, né, o Tableau Cloud. Lá no início a gente discutia, inclusive eu e o João, eu lembro que a gente fazia, o João era um dos nossos consultores lá na época da implementação, e o João comentava muito da questão de nós irmos para um Tableau server, né? Nós gerenciarmos. Aí a gente comentava muito com ele que a nossa equipe era muito enxuta e não tínhamos um domínio. Então, hoje olhando para trás, com a evolução, claro, do Tableau Cloud, evoluiu bastante nos últimos anos, a gente enxerga que foi acertada a nossa opção naquela época para o nosso cenário, né? Então, ele nos permitiu a gente escalar outras frentes, né, outros projetos, outros desenvolvimentos e não se preocupar com a questão da nuvem. Então, a nuvem é responsabilidade da Tableau, armazenamento, suporte, backup, tudo é com a Tableau e a gente se preocupa com a camada de desenvolvimento. Então, o cloud ali foi uma acertada para nós. O PrEP, ele vem nos ajudando bastante, né? Também ele vem evoluindo a ferramenta, né? No início ele lá nos 2021 dava bastante problema em algumas situações, hoje ele já está de certa forma estável e ele permite para nós, principalmente que temos um data center muito grande, on-premise, né, a fazer essa integração entre dados internos da startup, quebrar a barreira do firewall ali para levar esses dados lá para a nuvem. E outras duas ferramentas, então, que a gente vem explorando mais recentemente é o Tableau Public, né, e o Tableau Pulse. Né? O Tableau Public para desenvolvimentos que são abertos, então a gente publica no Public, pega esse dado e joga em alguma ferramenta interna. Aí não precisa autenticação, não precisa se preocupar com a questão de segurança, e a gente tem aquele dado lá dentro do Tableau Public. Ali tem um exemplo, né, que a gente fez um calendário de plantio e colheita, né? Então é todos os meses de plantio e colheita de cada estado por tipo de colheita. Quando colhe soja no Rio Grande do Sul, quando colhe milho em tal estado. Então isso é público. Então a gente largou no public e embedou ele dentro da nossa ferramenta interna de comunicação, por exemplo. E o Pulse, que é uma ferramenta que a gente enxerga promissora, né? Então a gente está testando ele já hoje, então somos bastante curiosos, né? Quando a ferramenta saiu, a gente já se inscreveu, foi lá e começou a explorar ela, mas ainda a gente enxerga ela como muito embrionária, né? Então está muito no início, né, desse processo, mas apresentando ela para alguns diretores, né, então eles já comentaram que eles enxergam eles usando a ferramenta front-end muito mais do que usando um dashboard. Por quê? Porque eles vão interagindo de alguma forma dinâmica e ele vai gerando os gráficos. Então, a gente não quis queimar a largada e divulgar muito, mas a gente está testando bastante ali a questão da IA dele lá, a questão de desenvolvimento de novas métricas, e ele vem dando um retorno bem interessante, tá? Então, essa é o nosso portfólio de ferramentas Tableau, né? Então, além de outras ferramentas que eu mostrei ali na parte da arquitetura, a gente usa todas essas ferramentas. Outro processo, vou dar uma acelerada aí, senão não vai dar tempo. Outro processo que a gente entendeu que foi uma acertada foi o que eu comentei antes, que é a questão, no momento que a Tableau foi adquirida pela Salesforce, a gente ganhou um tempo, ganhou uma integração nativa que nos dá uma escala muito grande, né? Então, nós temos hoje mais que 2.500 usuários dentro do Salesforce. Então, nós conseguimos atingir, se nós tivermos projeto, atingir esses 2.500 usuários usando ferramentas do Tableau através dos plugins de embedar dentro do Salesforce, né? Então, o que a gente implementou? A RLS, que acho que é o assunto da palestra do João, que é a questão de segurança em nível de linha. Então, isso também nos deu muita
nos deu muito ganho, muita escala. A gente hoje criou um painel, e esse painel atende mais que 100 pessoas, né? O mesmo painel, a manutenção ficou menor, a questão de desenvolvimento, melhorias também ficou muito mais centralizado e, como eu comentei, escala. E também a questão de mobilidade. Hoje, inclusive, a gente está com reunião, convenção de vendas hoje aqui na empresa, né? Então a gente estava lá na convenção de vendas divulgando números, e a gente ia apresentando e tal, e via que o pessoal estava interagindo, utilizando o iPad, utilizando o celular, e o pessoal tem esse uso, né, comum para eles, e o fato de estar na ferramenta que eles fazem o pedido, que eles lançam oportunidade, que eles já coletam um monte de informação, é fenomenal. Então, para essa área comercial, ele se encaixou muito bem. E outra coisa também que ficou muito boa e muito fácil, muito rápida de fazer foi pegar esse mesmo indicador e jogar ele numa ferramenta que a gente já tinha de BI. Então, nós tínhamos uma ferramenta de BI já uma ferramenta não, uma plataforma onde o pessoal largava alguns indicadores. A gente pegou esse indicador que a gente desenvolveu no Tableau e embedou na mesma ferramenta. Então, o usuário lá na ponta, ele não precisou receber um novo acesso, receber uma nova, ele mesmo na plataforma embedada, ele conseguiu ter essa interação. Então, o indicador que o RH desenvolveu, a gente colocou na ferramenta de BI, que toda a fábrica lá, 90% da nossa empresa, acessa. Então, já ficou transparente para ele, embedado dentro. Só que nós ainda não compramos a licença embedded, a gente está orçando, que ela é uma licença mais voltada para pessoas externas, né, da empresa. Então, nós estamos usando a nossa licença cloud, e usando o usuário de autenticação ali normal, pagando uma licença normal para fazer esse processo, mas para nós atende super bem e se ajusta muito bem ao nosso ambiente. Então, essas são as formas que a gente divulga, né? Além de APIs, que eu não mencionei, que a gente já explorou com WhatsApp, com outras integrações até pelo próprio e-mail, enfim, integrações com outros sistemas que a gente fez utilizando Python, enfim, outros projetos que talvez não é o foco agora, mas que a ferramenta nos permite, né? Então, eu destaquei alguns pontos aqui importantes que a gente, conversando, a gente identificou que seriam pontos importantes dentro da jornada de implementação. Primeiro, é definir a arquitetura de dados. Se tu tem uma arquitetura muito bagunçada, uma arquitetura que não conversa, por mais simples que ela seja, ela tem que estar bem amarrada, e isso vai te ajudar na hora de tu escalar depois a ferramenta. Então, definir a arquitetura é o primeiro passo na nossa visão. Definir e homologar a ferramenta. Então, aqui o ponto mais importante é essa definição não ser feita pela área de negócio, e sim pela alta direção, no nosso caso, pela presidência. Então, aconteceu alguns casos aí que eu posso comentar que o nosso presidente, ele recebeu um relatório de uma área de negócio, né? Testou lá um relatório, um dashboard, e o cara estava apresentando, daí o presidente falou, não, beleza, muito top, parabéns, consegue me entregar ali no Tableau para a semana que vem? Aí ele que fez esse processo top-down e nos ajudou bastante em ganhar força, né? Fomentar o uso abrangente de dados, democratizar, eu acho que é um passo extremamente importante, dar poder à área de negócio, não é o dado da TI, é o dado da área de negócio. Quem é o responsável pelo o dado de faturamento? Não é a TI que sabe se a informação está correta, se é aquele dado que deveria estar, se pega o cliente da tabela A, da tabela B, do processo A, do processo B, é a área de negócio. Então, dar poder também para a área de negócio, e ela também vai se beneficiar desse poder tendo esse dado certificado pela TI. Fazer esse programa, então, de qualidade de dados e certificação, ou seja, o cara pode ter as fontes de dados, as bases de dados, né, que a gente comenta dele, mas as bases de dados certificadas são as da TI. Então, procura utilizar essas da TI, tenta entender por quais benefícios tu vai ter em utilizar essas fontes, toda a questão de atualização, toda a questão de processos ali que vai ter nessa parte de certificação. A gente usa um próprio recurso do Tableau para fazer a questão de certificação. Então, em cada fonte lá tem uma opção para te certificar, ele fica um íconezinho verde lá, então ele certifica que aquela fonte é homologada pela TI. Se não tem o íconezinho verde, pode ser usada? Pode, mas ela não é homologada e certificada pela TI.
pensar também na questão de projetos de Advanced Analytics, né? Então, não escolher a ferramenta simplesmente pelo preço, né? Então, é uma coisa que a gente também aprendeu. A Fran, que era uma das nossas colegas, comentava muito nisso, né? Não vamos escolher pelo preço, e sim pelo que a gente vai desenvolver e nossos requisitos, e ter a questão de segurança da informação também sempre muito próxima. Então, porque hoje nós temos dados extremamente sensíveis, dados de saúde, dados de salário, dados que vão estar misturados dentro de uma organização de dados com outros dados e uma enormidade de pessoas acessando. Então, se tu não tiver o mínimo de governança e o mínimo de segurança, tu acaba tendo problemas até jurídicos depois em cima disso. Então, ter a LGPD e a segurança da informação muito, muito presente. E para finalizar, então, a questão dos ganhos que a Stara teve, então, autonomia nas áreas de negócio, mobilidade, integração nativa com Salesforce, o fim dos silos de dados. Então, aqui eu posso destacar alguns projetos, né, que nós tínhamos alguns indicadores que eram das áreas. Aí a gente parou e disse, não, beleza, vamos criar um indicador da Stara, e as duas áreas de negócio, 2, 3, 4 áreas de negócio, elas sentaram e elas criaram um indicador. Então, tu vê dentro de um projeto, no momento que tu não participa como TI tão fortemente, tendo que tomar algumas decisões, as próprias áreas de negócio, elas fazem o projeto acontecer, que o projeto, de certa forma, vem dando certo. Então, se isso acontece uma vez, beleza, 2 vezes, 3 vezes, e começa a acontecer mais frequente, tu vê que o que tu pensou lá no início está dando certo, né? Então, outros ganhos em relação à governança e segurança, né? Então, a gente tinha muito problema de desenvolvimentos localizados na área, o cara saía da empresa, morria o indicador ou morria o dado, ninguém mais sabia como criar padrões bem definidos, né? Então, isso também é um processo que a gente precisa estar fazendo ele muito periodicamente, né, que é a questão de definir e melhorar os padrões, e a questão da automação de processo, né? Então, a gente enxergou na ferramenta do Tableau uma ferramenta que, além de entregar BI, além de entregar análise de dados exploratórias, histórias de dados, ela pode automatizar muitos processos, né? Então, ela vou citar um exemplo fiscal, né? Nós tínhamos um processo hoje dentro do setor fiscal que levava em torno de 4 dias para ser saneado uma determinada situação. Hoje, a cada 30 minutos, o usuário tem a informação exata do que ele tem que estar tratando e do que ele não precisa estar olhando, né? Então, essa questão da automação do processo, utilizando a ferramenta, utilizando a nossa arquitetura, que se tornou bastante importante nisso, também foi um dos ganhos da Stara. Em linhas gerais, o que eu posso comentar é que é um processo que nunca termina, né? Então, vou usar de novo as palavras do João, né? É um processo que sempre vai se alimentando, então ele não tem um fim, né? Então, todo esse processo de implementação, melhorias, ele sempre vai melhorando. Então, o que a gente buscou, né? Criar essa questão da cultura e trazer as pessoas para fazerem parte, para que elas nos ajudem a construir, né? Construir esse processo de implementação. E dessa forma, eu encerro a minha apresentação, então fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, né? Eu acredito que por ser uma palestra um pouco mais, sei lá, uma demonstração da nossa implementação, talvez não vai ter nenhuma dúvida técnica, mas eu deixo meus contatos, e caso alguém precise entrar em contato conosco e trocar uma ideia, a gente fica à disposição. Excelente, Luiz, parabéns. Aqui no Muito chat bom. só tem gente elogiando a sua apresentação, que realmente está muito boa. Eu acho que o maior ganho aí, eu acho que o diferencial de vocês é que vocês envolveram as pessoas, né? Eu acho que você falou pouco da ferramenta e mais das pessoas, e eu acho que esse que é o pulo do gato, acho que esse que é a genialidade que é trabalhar com Tableau. Não é sobre a ferramenta, né? É sobre o negócio, é sobre os dados, é sobre em que momento vocês estão no desafio de dados de vocês, né? Não lembro o nome da pessoa que falou a frase, não vamos olhar para preço, porque realmente, no final das contas, vai dar no mesmo, no final das contas, né? Então, olhar para a empresa, botar as pessoas em primeiro lugar
e fazer elas trabalharem juntos com o Tableau, acho que é a genialidade do projeto de vocês. Parabéns. É isso aí. Parabéns mesmo, Luiz. É isso de criar essa comunidade, essas dicas, esse jornalzinho, pô, fantástico. Achei o máximo. Muito legal, muito legal. Parabéns. Obrigado.